noite então de novo. Estamos de volta agora para ver criptografia, que foi um assunto que falaram na semana passada. Daí vamos dar uma olhada nas bases de criptografia então e até chegar num algoritmo muito interessante que vocês provavelmente vão se lembrar, né, de outros protocolos que usam o mesmo esquema com outras sopas de letrinha, né? Por exemplo, quando você faz com o seu Wi-Fi, coisas assim, e consegue, né, escolher qual protocolo de criptografia você vai usar. Então vamos lá dar uma olhada. Criptografia agora. Primeiro, o que é criptografia computacional? É um conjunto de técnicas para esconder o verdadeiro valor de uma informação, de uma mensagem, enquanto aquela informação é útil. Portanto, a ideia da criptografia, do ponto de vista computacional, não é descobrir e criptografar uma mensagem para ela nunca ser descoberta, decriptografada ou desvendada, mas sim enquanto a informação é relevante. Bom, outra coisa sobre criptografia importante, para a gente começar a nossa discussão, é que existem relatos muito antigos, em torno de 1900 a.C., por exemplo. E um pouco antes, em torno de 50 a.C., a gente tem relatos, documentos sobre criptografia de métodos muito parecidos com os que a gente usa hoje. Mais primitivos, é claro, mas eles falam umas coisas importantes e por isso a gente vai começar por esse método, que é chamado de método de substituição ou método de César, se vocês preferirem. Esse método era usado pelos exércitos romanos quando Roma era a grande potência ocidental, pelo menos. Então, os generais trocavam informações entre si, eles mandavam os mensageiros com essas informações criptografadas. Os mensageiros não conheciam o método de criptografia e decriptografia, somente os generais. Então, se os mensageiros fossem interceptados, os exércitos inimigos em tese, não teriam acesso à mensagem verdadeira. E esse método era um método, hoje, bastante simples, que consistia em trocar cada letra da mensagem original por uma outra letra 3 posições à frente. Vou colocar aqui um esquema. Então, por exemplo, a letra E era trocada por F, G, H. A letra N era trocada por N, O, P, Q. E assim por diante. Então, a ideia é que essa troca de letras com uma chave fixa, que é a chave 3, embaralhava, ou seja, criptografava a mensagem de forma que, em tese, como a gente sabe, alguém que visse a mensagem criptografada ou criptograma não conseguiria desvendar o conteúdo verdadeiro da mensagem. Legal. Bom, é bem simples a gente imaginar qual seria o método de decriptografia. Seria pegar cada letra do criptograma e substituir por uma letra 3 posições atrás. Bom, legal. O que esse método fala pra gente hoje? Embora, obviamente, você não vai usar esse método porque tem um monte de aplicativozinhos que quebrariam esse método muito fácil. Mas ele diz algumas coisas importantes. Primeiro é sobre a chave. Nesse caso era uma chave fixa, 3, mas você poderia usar outras chaves também, chave 5, então trocaria 3 posições, 5 posições à frente, ou 10 posições à frente, ou menos 2 posições atrás. Ele fala também uma outra coisa importante, que a criptografia é associada a funções. Então a função de criptografia desse método de César era substituir cada letra por outra letra 3 posições à frente. E fala também que o método de decriptografia tem que ser associado a uma função inversa da função de criptografia, que é uma função que vai desfazer o que a função de criptografia faz. Então, se a função de criptografia faz mais 3, qual é o inverso? Menos 3. Bom, então, partindo desse método, que é um método bem primitivo, mas que a gente poderia pensar vários outros métodos, até a Segunda Guerra Mundial foram feitos
em variações disso aí. Você poderia embaralhar as letras do alfabeto antes de fazer a substituição. Você poderia fazer rotações. Por exemplo, você imaginar o alfabeto, ou um alfabeto embaralhado, num círculo A, B, C, D, ou todos embaralhados, e você poderia fazer rotações. E você poderia fazer rotações com engrenagens com tamanhos de discos de letras, quantidade de letras diferentes, e assim por diante. Você poderia achar que no seu alfabeto teria muitos As. Então, por exemplo, num sistema de substituição, você acabaria colocando muitos A, B, C, D. Então, ficaria fácil de fazer engenharia reversa. Então, se você estudasse língua portuguesa, por exemplo, você visse a percentagem de As que tem no texto típico, aí você ia procurar algum caractere, por exemplo, nesse nosso caso, por enquanto, que tivesse a mesma percentagem de ocorrência, né? Por exemplo, suponha que A tivesse, isso é só um exemplo, obviamente, tivesse 2% de probabilidade de acontecer, ou seja, 2% dos caracteres num texto típico em português seriam A. Então eu ia procurar no criptograma algum outro caractere que tivesse também 2% de ocorrência. Eu ia achar D, por exemplo. Então eu ia falar, pô, toda vez que tiver D, na verdade isso é A. Então eu poderia fazer isso com todas as letras e tentar, por engenharia reversa, decriptografar. A gente poderia, portanto, colocar, por exemplo, vários As no alfabeto. Então, por exemplo, um A podia virar D, eu podia colocar um outro A, sei lá, no meio do alfabeto, e daí substituir por uma outra letra, colocar, enfim, além de embaralhar as letras, colocar réplicas de letras nesse embaralhado, enfim. E daí a gente poderia fazer um monte de alternativas sobre isso. Você poderia criar a sua, por exemplo. Bom, algum tempo depois a gente pensaram em fazer métodos n-dimensionais. Um método muito importante e muito característico disso é o método bidimensional, criado por Vigenère. E daí ele parte de uma tabela, que eu vou mostrar para vocês aqui, chamada de tabela de Vigenère. Vocês vejam as letras do alfabeto com um deslocamentozinho, e daí a mensagem era codificada e decodificada com uma chave, que podia ser, por exemplo, uma palavra mais parecida com o que a gente tem hoje, e decriptografada assim também. Então, por exemplo, aqui, partindo dessa tabela de Vigenère, se a gente tivesse a mensagem encontre, como está no slide, e uma palavra-chave, uma senha, Castor. Então eu repetiria a senha enquanto eu tivesse caracteres da mensagem original. Então, Castor, 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 até terminar a mensagem. Para cada letra da mensagem original e da senha, por exemplo, E do encontre e C do Castor, eu criptografaria essa letra de acordo com a tabela de Vigenère. Vamos dar uma olhada. Se eu pegar a coluna do E, encontre, que é a mensagem original, a coluna do E e a linha do C, que é a primeira letra do Castor, a letra que fica na intersecção é G. Então essa seria a primeira letra do meu criptograma. E eu faria isso com cada um dos outros pares de letra. A segunda letra da mensagem, a segunda letra da senha, a terceira letra da mensagem, a terceira letra da senha, e assim por diante, por toda a mensagem. Geraria um criptograma, que nesse caso aqui seria, como você vê aí, começa com G, GNU, etc. Esse criptograma que seria transmitido. Quando a mensagem chegasse no destinatário, o destinatário que teria também que conhecer a senha, Castor, pegaria o criptograma, GNU, etc. E pegaria cada letra do criptograma com cada letra da senha. Por exemplo, G com C, já que o receptor também teria que conhecer a senha para decriptografar. Como aconteceria a decriptografia? Na letra da senha, na coluna da senha, na coluna C,
da tabela de Vigenère, eu desceria até achar a letra do criptograma, que é G. Então, desceria pela coluna C até achar G. A letra que encabeça aquela linha é a letra da mensagem. No nosso caso, E, porque fica na linha do E. E daí eu consigo o E do encontre, que é a mensagem original. E eu faria isso para cada um dos pares, né, de letras do criptograma e da senha e obteria a mensagem original. Legal? Bom, tem vários outros métodos desse tipo que a gente vai chamar de criptografia simétrica. Então, bom, vamos classificar agora os métodos. Os métodos de criptografia computacional podem ser classificados em dois grandes grupos: métodos de criptografia simétrica e assimétrica. Nos métodos de criptografia simétrica, como esses dois que a gente falou, tanto quem codifica, quem criptografa, como quem decriptografa a mensagem, usam a mesma senha, a mesma chave. Então a mesma chave, a mesma senha é usada para criptografar e decriptografar. E nos métodos de criptografia assimétrica são usadas chaves diferentes. Então eu teria que fazer algum arranjo matemático para, com chaves diferentes, eu obter uma função inversa. Então eu uso uma chave para criptografar e com uma chave diferente, com uma senha diferente, eu consigo a função inversa para decriptografar. Mas a gente chega lá. Bom, esses dois métodos são métodos simétricos. Por exemplo, o método de Caesar original, a chave era 3, então eu usava a mesma chave para criptografar, 3 posições à frente, e para decriptografar, 3 posições atrás. No método de Vigenère, a mesma coisa. A mesma senha, Castor, no nosso exemplo, era usado para criptografar e decriptografar. Existem outros métodos muito importantes, métodos simétricos muito importantes, que são padrões de criptografia simétrica. O primeiro padrão é conhecido como DES, Sistema de Encriptação de Dados, e daí ele também foi usado, como o sistema original era de 64 bits, sendo 56 só de bits de verdade, os outros eram de bits de controle, paridade, coisas assim. Essa quantidade de chaves, a gente se lembra que com 64 bits a gente consegue 2 a 64 combinações. Então mesmo se eu quisesse fazer tentar quebrar esse método exaustivamente, eu teria que ter só 2 elevado a 64 tentativas por tentativa e erro, que dá 2 a quarta 16 e 2 a 60 hexa. 16 hexa chaves diferentes. Então, como a gente tem computadores, a gente pode fazer isso em paralelo com supercomputadores, por exemplo, esse sistema não é já há algum tempo seguro. Então, há algum tempo, o pessoal começou a usar 3 vezes esse DES. Então, criptografava, depois pegava o criptograma, criptografava de novo, usando o mesmo método, e depois mais uma vez, e gerava o triple DES, que é representado por 3 DES. E mais tarde, o outro padrão conhecido por AES. Métodos assim são descritos na literatura. Vou pegar um livro aqui, por exemplo, tem um livro que descreve todos esses métodos e as transformações todas em detalhes, como esse livro aqui que descreve o DES e outros métodos em detalhes, que é chamado de Introdução à Criptografia Computacional, do Claudio Lucchesi, que é o professor que dá essa disciplina na Unicamp. Mas tem outros livros também. Além desses métodos de criptografia simétrica, que começaram com o método de substituição, combinações, o método de Vigenère e os métodos mais padronizados que as grandes empresas usam, o DES, o Triple DES e o AES, o grande problema dos métodos simétricos é que para a gente trabalhar em redes ou sistemas distribuídos, como é que a gente vai, se a gente estiver longe, né, remoto, como é que a gente vai mudar a senha num servidor? Já que a gente sabe que qualquer que seja o tamanho da chave, em um tempo finito, e normalmente as pessoas vão tentar por métodos como de engenharia reversa e não por exaustão, né, tentando todas as possibilidades de chave, as pessoas poderiam quebrar a senha.
A ideia, qualquer administrador ou a gente mesmo como usuário sempre viu essas recomendações para trocar senhas de tempos em tempos. Qualquer senha poderia ser quebrada num tempo além de finito, obviamente, num tempo relativamente curto, né, se você tivesse meios para isso. Então a ideia é que para qualquer tipo de senha é desejável que você troque a senha de tempos em tempos. Mas se você estiver remoto ao servidor, como é que você vai trocar a senha? Você vai ter que transmitir a nova senha para o servidor. E como é que você vai fazer isso? Usando o ASCII, usando a senha antiga para criptografar, e daí se a pessoa quebrasse a senha antiga, ele obteria a senha nova? Como é que você faria isso? Bom, daí entram os métodos assimétricos de criptografia, que são usados, são recomendados para sistemas distribuídos e redes de computadores, obviamente também. Onde a gente tem pelo menos um parzinho de chaves, um que fica com o usuário e um que você pode transmitir. Grosso modo, eles são conhecidos como métodos de chave privada ou chave secreta e chave pública. Beleza? O método que é o pai desses métodos aí é chamado de RSA. Beleza? E esse é um primeiro método muito legal, muito interessante. E entendendo ele, a gente vai ser capaz de entender uma coleção de outros métodos de criptografia assimétrica também. Vamos dar uma olhada num esquema para a gente depois voltar aqui e falar de algoritmos. Antes de estudar os algoritmos, vamos ver como esse tipo de método funciona. Aqui no nosso esquema, a gente tem dois usuários, um usuário A e um usuário B. Eles estão remotos e o canal de comunicação, como qualquer canal de comunicação real, está sujeito a falhas e a espionagem, por exemplo, da mensagem ser interceptada. Bom, como funcionam esses métodos de criptografia assimétrica, em particular o RSA? Bom, a gente vai ver, como a gente falou na sequência, a gente vai usar algoritmos que geram um parzinho de chaves para cada usuário. Então o usuário A vai fazer um algoritmozinho e vai gerar um parzinho de chaves. Essas chaves vão ficar associadas a funções inversas, ou seja, o que uma vai fazer, a outra vai desfazer. Uma vai criptografar e a outra vai decriptografar a mensagem, obtendo a mensagem original. A gente vai chamar esse parzinho de chaves, gerada por A, de chave secreta de A e a chave pública de A. Beleza? A chave secreta de A, como o nome sugere, o A não vai transmitir para ninguém. Ele vai manter só com ele. E a chave pública ele pode transmitir. Então ele pode mandar por e-mail, ele pode deixar num repositório, num diretório, num servidor de autenticação, como a gente tem aí, enfim. Pode colocar onde ele quiser. Mandar para B. Eu vou colocar tipo uma nuvenzinha aqui só para ver que todo mundo pode acessar a chave pública de A. O B vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer o mesmo algoritmo e gerar um parzinho de chaves. Uma chave que eu vou chamar de secreta de B, que ele vai manter só com ele, e uma chave pública de B, que ele vai deixar nesse repositório, nesse servidor, nesse autenticador, nesse certificador, ou no que você queira chamar. Legal. Como eles podem se comunicar agora? Bom, tem três formas interessantes de comunicação. A primeira, que é a mais comum, vou colocar aqui, ó. A primeira, que é mais comum, se eu tiver uma mensagem M, como A manda essa mensagem para o B? A, ele codifica com a chave pública de B. Então ele pega a mensagem original M e codifica com a chave pública de B. Pensa assim, ó, imagina que a função de B, claro que não é isso, né? Ela poderia, por exemplo, ser a de Caesar, beleza? Então ela vai colocar cada letra 3 posições à frente. A privada, que desfaz isso, pega cada letra e substitui por uma 3 posições atrás. Então o A vai mandar esse criptograma aqui, ó, com cada letra da mensagem original codificada com a chave pública de B. Por exemplo, substituindo cada letra por outra 3 posições atrás. Vamos supor que isso não possa ser quebrado. Legal? E que só B
tem a chave secreta de B. Qual que é a chave secreta de B? É aquela uma que pega cada letra e substitui por 3 posições à frente. Então, só o B tem SB. E só o B pode aplicar SB, portanto, essa função, ao criptograma. O criptograma, então, cada letra estava 3 posições atrás, então só o B tem a função para substituir por 3 posições à frente. Então, só o B consegue obter a mensagem original. Essa é a aplicação mais usada, às vezes chamada também de autenticação de destinatário. Então, só o destinatário consegue obter a mensagem original, a mensagem M. Mas não é só isso que a gente pode fazer. Por exemplo, alguém poderia mandar, como o P de B é pública, poderia pegar uma mensagem, codificar com a chave pública e falar: olha, eu sou o A, estou mandando o nosso contrato aqui, o nosso projeto. E o B não teria como saber se é verdade do cara. Ou seja, B não teria como saber se foi o A realmente que mandou a mensagem para ele. Bom, a segunda coisa que a gente pode fazer, depois da autenticação do destinatário, é fazer a autenticação do remetente. Ou seja, eu tenho certeza que foi o A que enviou a mensagem. Isso às vezes recebe outros nomes de certificação, enfim. Mas vamos não usar os nomes comerciais, né? Tá? Vou usar autenticação de remetente e autenticação de destinatário e autenticação de remetente. Então, no nosso segundo exemplo, o A quer dar certeza para o B que ele que está mandando a mensagem. Então, como que o A faz? Ele codifica a mensagem M com a chave secreta dele. Como assim? Por exemplo, suponha que a chave secreta do A seja pegar cada letra e substituir por uma outra 5 posições à frente. Só ele sabe fazer isso. E a chave pública dele é pegar cada letra e substituir por outras 5 posições atrás. Legal? Então, ele codifica com a chave pública dele. A mensagem, cada letra vai ficar 5 posições à frente. E manda para o B. O B fala: nossa, eu não sei desfazer esse criptograma. O único jeito de desfazer esse criptograma é usar P de A, que é a chave pública de A. Chave pública de A que ele vai aplicar a esse criptograma. A chave pública de A, o que ela faz mesmo, pega cada letra do criptograma e substitui por uma outra 5 posições atrás. Quando o B faz isso, como essas duas são inversas, o B obtém a mensagem original M. E daí o que ele vai pensar? Ele vai pensar: só o A poderia gerar esse criptograma, SA de M, tal que, se eu aplicar P de A, eu obtenho a mensagem original. Pô, se só o A poderia produzir esse criptograma, então eu tenho certeza que quem mandou essa mensagem foi o A. Isso é a certificação ou autenticação de remetente. Bom, qual o problema desse nosso segundo exemplo? É que como essa mensagem vai ser transmitida e esse e-mail nunca é 100% seguro, qualquer outra pessoa que interceptasse esse criptograma SA de M poderia aplicar P de A a ele, já que P de A é público, e obter M. Então, outras pessoas também poderiam ter acesso a essa mensagem. Então, uma terceira forma de fazer isso, que seria a forma indicada, embora a forma mais usada seja essa, seria fazer um duplo criptograma. Então, eu pegaria a mensagem original, aplicaria primeiro SA, ou primeiro P de B, e depois aplicaria P de B, em qualquer ordem, tá? Essa primeira, ou qualquer uma dessas duas. Então, aplicaria um duplo criptograma. Codificaria, nesse nosso exemplo, primeiro com a chave secreta de A, ou seja, pegaria cada letra e colocaria 5 posições à frente, e depois P de B. Cada uma das letras do criptograma colocaria 3 posições atrás. Enviaria essa mensagem. Bom, quando a mensagem chegasse em B, que é esse criptograma aqui, ó, ou esse duplo criptograma que chegar em B, só B tem SB, que é essa função secreta que faz com que esse duplo criptograma, cada letra dele, fosse ser substituída por outra 3 posições à frente. E daí, esse SB anularia, como a inversa,
P de B. Então, só o B obteria SA de M. Uma vez obtido SA de M, ele vai aplicar P de A, já que essa chave é pública. É aquela uma que pega o criptograma e cada letra dela e substitui por outra 5 posições atrás. Então, como P de A vai desfazer o que S de A fez, só o B vai obter a mensagem original. Então, nesse nosso caso, só o B, como só o B tem acesso a esse B, só ele vai desfazer essa criptografia e obter SA. E quando ele aplicar P de A, ele vai ter certeza que foi o A que mandou a mensagem para ele. Então, a gente fez ao mesmo tempo uma autenticação de destinatário e uma autenticação de remetente. Legal? Então, esse é o princípio de funcionamento do método. Agora vamos voltar e ver mais detalhes. Uma coisa que é bom a gente falar é que esses algoritmos de criptografia, eles sempre se baseiam em algoritmos que vão demorar muito tempo para serem executados, se o criptograma for interceptado, para serem decodificados. Ou seja, normalmente eles trabalham com algoritmos não polinomiais. A ideia do RSA, ele trabalha com produtos de números primos muito grandes. Talvez já tenha visto alguns desses desafios da matemática em alguns institutos aí, que as pessoas, e daí às vezes tem prêmios e tudo mais, que as pessoas descubram qual é o maior número primo conhecido. Ele vai ter tantos dígitos, né? Então a ideia, imagina se você quiser fazer um algoritmo para imprimir todos os números primos. Provavelmente você vai obter um algoritmo exponencial, um algoritmo não polinomial. Por exemplo, tentar fazer isso. O que é a característica mesmo, né? É que os primeiros números primos, se você pensar que nesse eixo está o primeiro, 1, 2, 3, 4, tipo o primeiro, segundo, terceiro número primo, e aqui no eixo Y está o tempo que demora. Então, para o primeiro, para o segundo, os tempos são bem pequenininhos, né? Para você obter o primeiro, depois para você obter o segundo, o terceiro. Conforme vai aumentando, né, o tamanho do número primo, seus tempos vão aumentando e vão aumentando exponencialmente. Normalmente dependeria do algoritmo que você fez. Por exemplo, testando com todos os inteiros anteriores, ou vendo se é par, se é soma dá 3, ou testando só com os primos anteriores. Não importa quais heurísticas você colocaria, em tese, você sempre obteria algoritmos exponenciais, algoritmos não polinomiais. Por que eu coloco isso dessa forma? Porque isso também é um desafio. Então, é um problema em aberto, não se sabe, ainda não existe certeza se seria possível descobrir um algoritmo que diz qual é o próximo, qual é o enésimo número primo, por exemplo. Há uns anos atrás, teve um indiano que fez uma tese de doutorado, nossa, revolucionária, importantíssima, mas dificílima também, que ele não resolve esse problema diretamente, mas ele consegue testar um número e verificar se ele é primo ou não, que é uma coisa que tangencia a solução desse problema. Por isso que eu falo sempre no condicional, assim, porque é um problema em aberto, então até agora a gente não tem nenhuma solução que resolva diretamente o problema. A gente tem algumas coisas já que tem tangenciado a solução do problema. Enfim. Mas o pressuposto do RSA, por exemplo, é que a gente teria algoritmos polinomiais. Então, se para gerar um número primo grande eu já teria um algoritmo NP, a ideia é que ele pega dois números primos muito grandes e multiplica, e gera um número enorme. Então, como é fatorar esse número primo? Então os algoritmos para tratar esses números são sempre algoritmos demorados. Então, essa é a ideia. Bom, como é que a gente faria, por exemplo, se você quisesse implementar esse tipo de algoritmo? A ideia disso aqui é só para a gente ver que esses algoritmos não são tão complicados de implementar e que, portanto, você também poderia hibridizar. Você poderia hibridizar, por exemplo, um método assimétrico, como o RSA, por exemplo, com outros métodos assimétricos ou métodos simétricos, por exemplo, embaralhando as letras, fazendo outras coisas.
Bom, vou mostrar o algoritmo para gerar as chaves e, obviamente, eu estou trabalhando com números primos pequenos para deixar o exemplo claro. E se você quisesse implementar, por exemplo, sei lá, na sua empresa, tal, você obviamente trabalharia com números primos grandes. Você tentaria otimizar o algoritmo de geração de números primos, deixaria por um tempo grande, talvez algumas semanas rodando, e pegaria dos grandes números primos, pegaria em repositórios grandes, enfim, tá? Tentaria alguma técnica para isso. Então, primeiro ponto, você tem que escolher dois números primos grandes, P e Q, e achar o produto deles, N. No nosso exemplo, P é 5 e Q é 17, e o produto N é 85. Depois, você vai pegar um número qualquer, deve haver vários possíveis, então você vai escolher qualquer número D que seja relativamente primo ao inteiro P-1 vezes Q-1, ou seja, x. Então, vamos ver como que é isso. Quanto dá P-1 vezes Q-1? Então, vai dar, como P e Q era 5 e 17, vai dar 4 vezes 16. Portanto, 4 vezes 16, 64. Nosso x, P-1 vezes Q-1, é 64. Então, essa ideia do relativamente primo, números primos, acho que você lembra o que era, né? Eram números divisíveis só por um e por ele mesmo, né? Os números relativamente primos tinham a ver com aquilo que talvez você tenha aprendido como primos entre si. E não tem nenhum outro número que divida os dois ao mesmo tempo. Exemplo, com 25, obviamente não é primo, né? Enfim, 25 não é primo. Mas 25 é primo de 2, porque não tem nenhum número que divida 25 e 2 ao mesmo tempo. Portanto, eles são primos entre si. 25 e 5 já não são primos entre si, porque 5 divide ambos ao mesmo tempo. Beleza? Tá. Acho que ficou claro, né? Então, ó, você tem que pegar um número que seja primo entre si com 64. Por exemplo, você não pode pegar 8 ou, sei lá, 16, porque 2, por exemplo, divide 64 e 16 ao mesmo tempo. Então, você tem que pegar um número primo de 64. Por exemplo, nesse nosso caso, nós escolhemos 5, D igual a 5, porque não tem nenhum número que divida 5 e 64 ao mesmo tempo. Você percebe que você poderia pegar um monte de Ds, né? Tem vários outros números primos de 64. Aqui, nesse exemplo, a gente escolheu 5, o número 5. Depois, a gente vai encontrar E que satisfaça a fórmula E vezes D mod x, que é o resto da divisão, dá igual a 1. Então, aí você faria um forzinho para descobrir isso aqui. Por exemplo, E vezes D, D a gente já sabe que é 5, então 5 vezes E mod 64 vai dar 1. Aí você vai fazer um forzinho lá para descobrir qual é o valor do E, e você vai descobrir que E é igual a 13, porque 5 vezes 13 dá 65. 65 mod 64 dá 1. Beleza? Então, o D você escolheu dentre várias possibilidades e o E, não. O E você fez uma conta para descobrir qual é o valor dele. Só isso. Então, cada entidade, por exemplo, o A e o B que querem se comunicar, vão fazer esse algoritmo e vão gerar esses números. A chave pública é E e N, que é o produto dos dois primos grandes. E a chave privada é D. Beleza? Portanto, as chaves pública e privada são diferentes. Beleza? Uma tem a ver com E, a outra tem a ver com D. E o interessante disso é que quando você aplicar o algoritmo com E e com D, elas vão ser inversas. O que uma fizer, a outra vai desfazer. Como você poderia testar? Então, na sequência tem um teste. Primeiro, você vai representar a mensagem N como inteiros no intervalo de 0 até N-1. Nesse nosso caso aqui, só por exemplo, você poderia usar ASCII ou aquela história lá, você podia achar que tem muitos As, você colocar um monte de As no meio para evitar engenharia reversa. Não é o nosso propósito aqui, nosso propósito é só ilustrar o funcionamento do método.
Então eu usei assim, ó, espaço é 0, A é 1, B é 2, C é 3, etc. Então eu tenho uma mensagem M. A mensagem M no nosso exemplo, dá uma olhada aqui, é Silvia. Então eu codifiquei a mensagem segundo esse alfabeto. Então Silvia vai dar 19, porque essa é a 19ª letra, I é 9, L é 12, etc. Beleza? E aí, a partir disso, você pode codificar ou decodificar. Lembra, usando a chave pública ou a chave privada. Nesse caso aqui, a gente vai usar essa chave E, que é a chave pública. Beleza? Então a gente está fazendo aquela primeira autenticação de destinatário. Então alguém, o B, por exemplo, o receptor, gerou essas chaves aqui. Então eu, que sou o A, sou o remetente, vou codificar a mensagem usando a chave pública dele, porque a chave privada só ele tem, daí só ele vai conseguir decodificar. Bom, então a chave pública é o N é 85, que faz parte da chave pública. A chave pública é o 85, que é o produto, e o E é o 13. Os algoritmos são sempre assim, x elevado a y mod n. Então, como seria o processo de codificação? Então, cada caractere da mensagem original seria elevado a e mod n. Por exemplo, para codificar o S do Silvia, que é o 19. 19 elevado a 13, mod 85, vai dar, faço as contas, 49. Então, 49 é o primeiro número do criptograma. Pois eu faço isso para cada uma das letras. I é 9. 9 elevado a 13, mod 85, sempre levo ao E, mod N. Então, 9 elevado a 13, mod 85, dá 59. Faço isso para cada uma delas e gero o criptograma. O criptograma está no slide, no lado direito. Beleza? 49, 59, 82, 74, etc. Esse é o criptograma que é transmitido. Quando esse criptograma for recebido, o receptor vai usar o mesmo algoritmo, x elevado a y mod n. Só que ao invés de elevar o E, que é a chave pública, ele vai usar o D, que é a chave secreta dele. Então ele vai pegar cada número do criptograma, lembra, o primeiro era o 49, ele vai elevar ao D, que é a chave privada dele, ao 5, mod 85. Vai obter 19. Vai olhar lá naquela tabela, a 19ª letra é S. E vai fazer isso com cada uma dos valores, vai elevar a quinta, mod 85, vai pegar os números, vai ver lá na tabela, vai obter 19, que é S, 9, que é I, 12, que é L, e assim por diante, obtendo a mensagem original. Super engenhoso, e por isso que esse método vem desde meados da década de 1970 até hoje. Ele é um método que foi patenteado, então as empresas não podem usar RSA, que virou até o nome de uma empresa, enfim. E daí tem um monte de outras sopas de letrinhas que usam esse método, ou pequenas variações desse método. Legal? Uma última coisa importante para falar disso é que você não pode, o algoritmo é simples, é só fazer x elevado a y mod n. Mas como os números são grandes, né, o D, o E, o N são grandes, se você fizer um x elevado a um y primeiro, por exemplo, multiplicar x y vezes, você vai gerar um número muito grande que não vai caber em nenhuma representação sua. Não vai caber nos ints, nos long ints, nos big ints, nos floats ou nos doubles, não vai caber. Então, você tem que usar outros algoritmos, que são algoritmos chamados de aritmética modular, do Fermat. Então, eu vou mostrar para vocês, vou colocar no slide aqui, o algoritmo de exponenciação modular. Esse é um algoritmo bem, enfim, importante, mas é simples. Você pega o expoente e vai dividindo por 2. Tá? Então você faz no log do expoente, enfim, pode dar uma olhada no algoritmo aí. E é assim que você vai fazer, usando esse algoritmo de exponenciação modular do Fermat. Beleza? Para você não ficar, porque senão você não vai conseguir lidar com os números muito grandes. Esse é um tipo de algoritmo que, se for prestar
algum concurso público, se você for fazer pós-comp para, por exemplo, tentar mestrado ou doutorado, se você for fazer Olimpíadas de programação, maratona de programação, é um algoritmo que sempre cai, então é legal você observar e ter ele na cabeça. Se não, se você for só para implementar, é muito fácil achar, você dá um Google, obtém, ele não é nem extenso, nem tão difícil de implementar. Legal? Essa foi a nossa aula sobre métodos de criptografia. Nessa aula a gente viu que a gente tem duas grandes classes de métodos, métodos simétricos e assimétricos. Nos simétricos a gente usa a mesma chave para criptografar e decriptografar. Eles são muito seguros, mas não são adequados para redes e sistemas distribuídos. E tem os métodos assimétricos, onde a gente tem chaves diferentes para criptografar e decriptografar. A gente tem uma variedade enorme de métodos assimétricos, um monte de sopas de letrinhas, e quando você precisar de algum, você vai em algum livro e obtém, a gente já sabe, os princípios básicos de funcionamento. A gente sabe que boa parte desses métodos estão para ser quebrados por métodos que, mesmo que não resolvam os dilemas diretamente, já estão circundando, já estão tangenciando. E os métodos que a gente tem mais seguros hoje são os métodos de criptografia quântica. Mas, para usá-los, a gente precisaria de computadores quânticos, que, para a maioria de nós, pelo menos, ainda não estão disponíveis. Então, a ideia é que a gente conheça os métodos, que consiga implementar, consiga entender, consiga configurar, e se a gente precisar de mais segurança do que a maior parte das aplicações, a gente poder, por exemplo, hibridizar também o uso desses métodos. Legal? Isso aí sobre segurança e criptografia. Gostaram? Então essa é a ideia de criptografia, e daí a gente pode trabalhar com isso, desmistificar que os métodos não são nem tão complicados, nem tão difíceis de implementar, né? E que eles sempre se baseiam em algoritmos difíceis de quebrar, em particular algoritmos não polinomiais, que foi um dos temas que a gente falou e que a gente vai voltar também mais para frente e retomar esse assunto. Legal? Dúvidas aqui no chat, comentários e assim por diante.